Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Bom, alguns vídeos atrás eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo contando toda a minha trajetória para conseguir engravidar, porque eu tava recebendo muitos comentários de meninas falando que também estavam com essa dificuldade. E como vocês disseram que sim, que queriam que eu fizesse o vídeo, cá estou eu para fazer o vídeo para vocês. Bom, desde muito novinha eu tomo anticoncepcional, porque eu tinha muita cólica, muita mesmo. Eu tinha cisto no ovário, eu precisei fazer tratamento com anticoncepcional, então eu tomei anticoncepcional dos meus 13 anos até os meus 25 anos, mais ou menos. Tomei direto, nunca parei. Às vezes eu parava tipo 2 meses assim de tomar, mas logo eu voltava a tomar porque as minhas cólicas voltavam e ficavam muito fortes. Mais ou menos em 2012 foi quando eu parei de tomar o anticoncepcional. Eu lembro que foi no começo do ano, não lembro a data exatamente, mas eu lembro que foi logo depois do ano novo, então acredito que tenha sido janeiro, fevereiro. Inicialmente não era a intenção de engravidar, era uma coisa assim, eu parei, se eu engravidar, tudo bem, se for a hora, vai ser a hora. Se eu não engravidar, tudo bem também, porque não eram os planos, na verdade. Eu parei de tomar porque eu já queria parar de tomar, porque eu sabia que em breve eu gostaria de engravidar. Então eu decidi já parar para já ir limpando o organismo, mas eu sabia que poderia demorar aí um ano e pouco para eu conseguir. Então, mais ou menos aí no começo de 2012 eu parei o remédio e eu fiquei sem tomar remédio e sem me importar muito em cálculos, dias e se eu tava grávida ou não, até exatamente setembro de 2013. Eu e o Fábio, a gente foi viajar pra Turquia e pra Grécia e a gente ia ficar 20 e poucos dias viajando. Então a gente decidiu que seria a data oficial que a gente começaria a tentar engravidar. Porque até então nada tinha acontecido, eu já comecei a sentir bastante vontade e já começava a pensar, poxa, será que eu engravidei esse mês e tal? Mas eu não tinha nenhuma pressão, não tinha nada. E eu achei que ia ser assim, super rápido, super fácil, sabe? Tanto que eu brincava que ou a gente ia voltar com um turquinho ou a gente ia voltar com um greguinho dentro da barriga. Eu tinha certeza que eu ia voltar grávida da viagem. Não foi o que aconteceu. Sim, a gente começou efetivamente as tentativas. E aí começou toda aquela loucura, né? Que você começa a entender como que funciona o seu ciclo menstrual, o seu ciclo ovulatório, como que o seu corpo funciona, quais são os sinais que eles te dão, e etc, etc, etc. Inicialmente eu estava super ansiosa, mas eu estava super animada, super empolgada e super confiante. Um mês passou, 2, 3, acredito que mais ou menos depois de uns 4 meses que eu não conseguia engravidar, foi a hora que eu comecei a ficar mais desesperada, assim, comecei a ficar ansiosa negativamente. Então foi a hora que eu comecei a recorrer a várias coisas. Eu trabalho com isso, né, pra quem não sabe, eu trabalho com mulheres que desejam engravidar. E era muito complicado para mim porque eu via meus pacientes engravidando e eu praticava as mesmas técnicas que eu aplicava nas minhas pacientes e eu não conseguia. Pois é, casa de ferreiro, espeta de pau, não adianta, eu acho que tudo tem a sua hora, né? Então eu acabei parando de aplicar as técnicas da psicoembriologia e etc, porque eu percebi que não adiantava, que pra mim não estava funcionando. Então eu fui atrás de coisas naturais. Eu tomei maca peruana, eu tomei germen de trigo, eu tomei... Ai, gente, eu lembro que eu tomei mais coisas. Eu lembro que cada hora eu tava tomando algo natural diferente, porque diziam que aumentava a fertilidade, porque diziam que aumentava a ovulação e etc, etc, etc. E nada teve sucesso. E aí, cada mês que eu tentava uma coisa e não dava certo, eu ia me frustrando cada vez mais. Quem tá passando por isso, ou quem já passou, sabe o quanto é difícil, é muito dolorido, é um processo muito triste. E como eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, todo mundo sabia que eu tava tentando engravidar. O que é muito ruim, porque tem várias fases, né? Tem a fase que as pessoas
te perguntam com muita empolgação, e aí, será que esse mês vai? Aí tem a fase que as pessoas começam a falar, puxa, e aí, né? Você já pensou em alguma coisa ou não? Aí tem a fase que as pessoas já começam a pensar, ai, coitadinha, né? Melhor a gente não tocar no assunto, então ninguém fala mais nada pra você. E tem a parte das pessoas inconvenientes que ficam te lembrando o tempo inteiro que você tá tentando engravidar e não consegue. E você não tem muito o que fazer, porque a culpa é sua, quem mandou você falar. O primeiro conselho que eu dou pra quem estiver tentando engravidar é: não conte. Não conte para as pessoas que você está tentando engravidar, porque a pressão é muito maior. E se você não conseguir, pode ter certeza que a pressão que você vai colocar em você mesma já é suficiente. Você não precisa de ninguém te perguntando. E aí, ou então alguém te falando, faz isso, faz aquilo. É complicado, porque é um processo muito dolorido. Então, se você quiser contar para alguém, conta, mas conta para pessoas próximas, pessoas que você realmente sabe que depois você vai poder se apoiar caso você precise e que você vai poder comemorar também, né, quando acontecer, independente de ser rápido ou não. Você sabe que com aquela pessoa você quer os dois lados, o lado feliz da comemoração, mas também, se você não conseguir imediatamente, você também poderá se apoiar nela. No começo de 2014 foi quando eu decidi ir no médico para fazer realmente os exames. Eu tinha feito já, né, lá quando eu parei de tomar o remédio, eu tinha feito os exames, estava tudo certo. E aí, no começo de 2014, eu resolvi realmente investigar, porque até então seriam já 2 anos, né? Se você pensasse claramente, porque desde quando eu parei de tomar o remédio até o começo de 2014 já faziam 2 anos que eu estava tentando engravidar. Mesmo que inicialmente não houvesse tentativas reais, eu não estava tomando remédio e eu não consegui engravidar. Bom, eu fiz todos os exames, tava tudo certinho comigo, o Fábio também fez os exames e também tava tudo certinho com ele. Na verdade, a gente tava bem até demais, não tinha absolutamente nada que impedisse nenhum dos dois de ter filho. Foi aí que eu comecei a tentar entender que talvez não fosse a minha hora e que era para eu me acalmar mais. Só que, infelizmente, eu não sei se isso é só comigo, mas pra mim foi muito difícil. Por mais que eu quisesse acreditar nisso, eu não conseguia acreditar que não era a minha hora, que isso, que aquilo, porque eu já me sentia muito preparada para ser mãe e eu queria muito ser mãe. Então, eu não conseguia desencanar. Eu comecei aí eu comecei a me trabalhar para entender que a minha hora ia chegar. Que era para eu viver um dia de cada vez, um mês de cada vez, um negativo de cada vez, mas que uma hora ia chegar. Continuaram se passando os meses, eu comecei a ficar cada vez mais triste, então eu tinha meses que eu estava completamente depressiva, eu não queria falar com ninguém, eu não queria saber de ninguém, e eu me cobrava muito e eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu me sentia a pessoa mais incapaz no mundo. E tinha meses que não, que eu tava bem, que eu tava confiante, e tinha meses que, se não der tudo bem, deixa pra lá. Era uma montanha-russa de sentimentos mesmo. Eu já tinha lido algumas vezes sobre a acupuntura, sobre a eficácia da acupuntura para mulheres que desejavam engravidar. Eu já sabia sobre isso, mas eu não sei porquê, eu nunca tinha ido atrás, eu nunca tinha realmente procurado esse tipo de ajuda. Bom, eu procurei uma profissional que ela é da medicina chinesa, ela é fitoterapeuta e mestre, né, da medicina chinesa. Então, eu fui na primeira consulta com ela, através do meu pulso, ela fez lá, né, ela colocava a mão, enfim, e gente, eu não sei explicar exatamente o que ela fez, tá? Mas ela viu e falou pra mim que o problema de eu não estar conseguindo engravidar é porque o meu corpo era um corpo frio e que para o óvulo fecundar ele precisa estar quente e que para isso eu teria que tomar umas cápsulas, né, que eram de ervas chinesas, e o Fábio também. Então, as que eu tomei seriam para esquentar o meu corpo e as que o Fábio estava tomando era para aumentar a quantidade de espermatozoide para garantir que o meu óvulo seria fecundado. E então eu comecei o tratamento, eu tomava todos os dias, o Fábio também tomava todos os dias,
e uma vez por semana eu voltava nela para fazer a sessão de acupuntura. Na terceira sessão de acupuntura, ela falou para mim que aquela era uma semana boa, que era a semana que eu estava ovulando e que se eu engravidasse aquele mês, seria uma menina. Eu assumo que eu fiquei meio, será? Que coisa mais estranha, mas tudo bem, vamos lá. Depois eu continuei indo e aí na quinta sessão de acupuntura, ela perguntou se eu estava bem, se eu estava me sentindo bem. E eu disse que sim, que eu estava ótima, que estava tudo bem. Aí ela perguntou como é que estava o meu intestino, se eu estava com muita prisão de ventre. E até então eu não tinha reparado, o meu intestino funciona super bem, mas realmente naquela semana eu estava com muita prisão de ventre, só que por algum motivo eu não reparei. Aí eu falei pra ela, nossa, realmente, é verdade, essa semana o meu intestino tá super preso. Falei, eu ainda não tinha percebido, não tinha me dado conta, mas você tem razão. Ela falou, e você também tá dormindo mais do que o normal. E aí eu parei pra pensar e falei, gente, realmente, eu também não tinha prestado atenção que eu tava com mais sono do que o normal. Falei, realmente, eu tô dormindo mais do que o normal. Ela falou assim, aí eu já fiquei animada, né? Porque, intestino preso, sono. Eu falei pra ela, ai, será que eu tô grávida? Será que eu consegui engravidar? Ela falou, não, calma. Ela falou, é muito cedo ainda pra saber. Ela falou, a gente vai fazer a sessão, a gente vai mandar o sangue pro útero pra circular bastante sangue lá, pra dar tudo certo, mas sem ansiedade, vamos melhorar essa ansiedade. Bom, na minha sexta sessão, eu cheguei com a notícia que eu estava grávida. Então, assim, eu engravidei no primeiro mês de tratamento com a medicina chinesa. Pra mim, funcionou muito. Realmente deu muito certo. E, gente, era impressionante como tudo que ela falava era batata. Era assim, ela sabia mais do que eu tava sentindo do que eu. Eu aconselho, sim, vocês a procurarem um especialista de acupuntura, né? Eu sei que não são todos que são fitoterapeutas, então eu não sei se só pela acupuntura eles podem receitar essas ervas, não sei como funciona, mas aí vocês se informem e eu acho que foi super válido pra mim, então acho que não custa tentar. E me fez muito bem a acupuntura, além de eu conseguir engravidar, claro, né? Mas, gente, eu me sentia super tranquila, realmente diminuiu super a minha ansiedade, foi um mês muito tranquilo, por mais que eu estivesse fazendo o tratamento, por incrível que pareça, eu não fiquei ansiosa, tanto que quando eu descobri que eu tava grávida, que eu achei que eu ia gritar, que eu ia pular, gente, não, foi uma coisa tranquila, foi uma coisa tipo, estou grávida e sou grata, sabe? Foi uma coisa tão tranquila, tão gostosa, que eu acarreto também as minhas sessões de acupuntura e tudo mais. Bom, essa foi toda a minha jornada. Eu estou aqui com a minha menininha hoje, com 25 semanas, saudável, graças a Deus, tudo certo. Então, gente, como essa é a última semana do mês, a gente já tinha combinado que toda essa última semana do mês, no diário de gravidez, eu ia responder as perguntas de vocês, certo? Então eu vou deixar agora uma foto lá no Instagram e uma foto na fanpage. Então se você não me segue nas redes sociais, segue lá. No Instagram é @mandribas e no Facebook é Mandi Ribas Vlog. Vai lá que vai ter uma foto pedindo para vocês deixarem as perguntas. Eu preciso gravar o vídeo das perguntas amanhã, porque na quarta-feira, que é o dia que vai o diário de gravidez pro ar, eu não vou estar em casa, eu vou ficar o dia inteiro fora. É surpresa, vocês vão ver porque vai ter vlog. Então eu vou colocar a foto exatamente agora. Então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como eu consegui engravidar, deixa a pergunta lá, que eu vou responder amanhã no vídeo, ou qualquer dúvida sobre a minha gravidez, qualquer coisa que vocês queiram saber referente à gravidez, tá bom? Porque é diário de gravidez, deixa as perguntas lá que eu vou responder todas amanhã, tá, gente? Eu não vou responder na quarta-feira. Então, eu vou gravar esse vídeo amanhã por volta das 5 horas da tarde, então as perguntas que chegarem pra mim até as 5 horas da tarde eu vou responder. As que vierem depois, aí não vai dar mais para eu responder, combinado? Espero que eu possa ter ajudado vocês nesse relato e o que faltou a gente conversa mais pelas perguntas de vocês amanhã, tá bom? Até amanhã, um beijo e tchau!